Boa noite a todos, eu sou o Pedro, palestrante de vocês, para mais um assunto nosso. Hoje a gente conversa sobre o Tesouro Direto, nessa véspera de feriado. Então, para fechar com chave de ouro uma semana produtiva, tudo bem que sexta a gente tem pregão também, mas para esse dia de descanso amanhã ser com a consciência limpa, então hoje essa conversinha sobre os títulos públicos. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, podem me questionar aqui no chat e a palestra sendo gravada para futuramente ficar disponibilizada nas nossas redes, ok? Quem tiver algum problema de som ou imagem também pode me informar aqui através do chat, pessoal. Então, hoje a gente conversa sobre o Tesouro Direto. Antes disso, eu sempre gosto de fazer uma breve introdução sobre a empresa, né? Quem já participa das palestras já deve estar careca de saber, mas enfim, como a gente sempre tem clientes novos e ela é aberta também para quem não é cliente, eu acho legal fazer essa cimentar esse terreno. A iCap é uma empresa multinacional, né, de serviços financeiros, chamada de corretora, por justamente fazer a intermediação de serviços financeiros, buscar soluções. Basicamente, a ideia do business é você ligar, conseguir fazer a conexão entre quem necessita de recursos, empresas, principalmente aqui, para se desenvolver mais e aumentar receitas, enfim, e de quem gostaria de investir, entre aspas, poupar, vamos deixar assim, para o futuro. Ou seja, linkar quem precisa de dinheiro hoje com quem gostaria de suavizar consumo hoje, pensando em consumo futuro. Ela foi fundada nos anos 80, o nome iCap vem de Intercapital, tá? Que é justamente essa ideia de intermediação financeira. E, bom, se desenvolveu, cresceu com toda a questão tecnológica e globalização. Hoje a iCap é tida como a maior corretora independente do mundo. Uma corretora independente aqui não faz parte de um banco, não tem associação com nenhuma instituição bancária. E está presente nos principais centros financeiros do mundo: Nova York, Londres, Tóquio, Hong Kong, Singapura, Rio, São Paulo, enfim. Eu tive a experiência de ficar na ICAP de Londres um mês e o tamanho lá é algo fora de série, um aprendizado muito grande. E bom, aqui no Brasil ela chegou em 2008 e quando ela chega no Brasil, ela decide abrir a MyCap, é um produto que ela passou a oferecer para os clientes pessoa física, que era um atendimento voltado para esse segmento de cliente, toda uma área de TI, uma área de plataforma, né, voltada para esse tipo de clientes. Então a MyCap ela é um braço, tá, operacional da corretora iCap, tá? Entrando aqui no nosso conteúdo de hoje, separei em três partes, conhecendo os títulos, que é bem rápido, tá? Uma explicação geral assim sobre o que é esse mercado de títulos, questão de renda fixa, enfim. Depois a gente comenta sobre os principais títulos e, por último, algumas regras operacionais que são importantes estarem na mente, ok? O Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um nome de um programa, tá? Não é o nome de nenhum de um título ou algo do gênero. É o nome que o Tesouro Nacional quis dar ao sistema de venda para a pessoa física, através da internet. Então, o Tesouro Direto é o programa de venda de títulos públicos a pessoas físicas pela internet. E aí agora a gente entra então no que são esses títulos públicos. São ativos de renda fixa emitidas pelo Tesouro com a ideia de financiar o governo, tá? Os títulos públicos são a principal são os principais elementos da dívida pública, tá? Nossa dívida pública federal, ela é composta principalmente de títulos emitidos para o governo. O que a gente quer dizer com isso? O governo precisa de recursos, que nenhuma empresa precisa, para fazer projetos, né? E com isso tentar estimular a economia e emprego e melhorar a saúde, educação, enfim, ela precisa de dinheiro para isso. Ela vai ao mercado e abre a sua dívida, né? Ela capitaliza a sua dívida, promete um pagamento futuro em troca de um dinheiro que o governo recebe hoje. Então, quando você compra títulos, você está fazendo basicamente isso, dando dinheiro para o governo hoje, para daqui a tantos anos, isso você vai escolher no título, receber um indexador, receber um rendimento prometido pelo governo,
tá? A ideia de renda fixa, porque quando você faz... Por quê? Quando você faz o aporte, você consegue já fazer uma... calcular, ter uma ideia do quanto você tem a receber, tá? Não, uma ideia não tão clara assim, dependendo do título, mas a ideia é que se você manter a operação até o final, você nunca recebe menos do que aplicou, tá? Diferentemente do mercado de renda variável, como ações, opções, mercado futuro, que você pode comprar hoje e amanhã a ação tá R$ 0, por mais utópico que seja, né? É possível, tá? Isso com título já não é permitido. O Tesouro controla isso. Mas é possível. Ah, então eu nunca vou ter prejuízo com títulos públicos? Cuidado, existem cenários que pode ter prejuízo sim, tá? Mas caso mantenha a operação até o final, você nunca recebe menos do que aplicou, tá? O mercado de títulos, no começo, ele era somente acessível às grandes empresas e instituições financeiras. O Tesouro Direto veio para democratizar essa questão, então tornou esse acesso possível aos investidores de pessoas físicas, que hoje tem grande papel, tá, nesse mercado. Veio também como uma alternativa de aplicação de renda fixa, até anos 80, 90. A nossa forma de aplicar em renda fixa era muito a poupança, né, que passou a ficar cada vez menos rentável. Então o Tesouro Direto ainda veio como um substituto a essa questão. E por último, né, o acesso a informações da dívida pública, né? Antes a gente tinha muito pouco conhecimento sobre situações da dívida. Hoje o Portal do Tesouro traz muitas informações de como está essa saúde do governo, tá? Então a primeira dúvida é aí, como eu começo a investir nesse mercado? Bastante simples. As corretoras têm um vínculo com o Tesouro Nacional, então para operar títulos do Tesouro, você precisa antes ter um vínculo com a corretora. Então, ok, já tenho a conta aberta, ou se não, faço o processo de abertura de conta. Tendo isso feito, eu vou precisar aderir ao Tesouro Direto no site da corretora. Então, aqui no nosso site, eu vou colocar o caminho no chat, do caminho Minha Conta. Para quem ainda não tem essa habilitação, é necessário fazer a adesão do produto no nosso site. Por quê? Quando vocês abrem conta aqui conosco, passam a ter o seu CPF vinculado à corretora e à bolsa. Tendo interesse em operar tesouro, a gente precisa vincular o seu CPF também ao Tesouro Nacional. Isso existe uma certa aprovação do Tesouro Nacional. Por isso que existe a questão de fazer a adesão, tá? Que é o nosso setor de cadastro recebe essa sua solicitação, envia para o Tesouro Nacional, em até 48 horas você vai receber a sua confirmação e os seus dados de acesso ao site do Tesouro, tá? Então, beleza, aderi aos títulos públicos, já tem a permissão concedida, e agora? Agora você vai poder operá-los tanto pelo site da corretora, mas não pelo home broker, tá? Os títulos não ficam disponíveis no home broker, como muita gente pensa. Eles não operam em real time, né, ali ao vivo, cotando diferentes preços, assim que nem ações. Existe um mercado secundário que negocia, tá, diariamente, mas os preços não existe não é visível virtualmente que nem a gente vê no HB ali, aquele link direto com a bolsa, tá? Então, querendo operar títulos públicos, eu vou através do nosso site. No site existe uma parte de produtos especialmente voltada para o Tesouro Direto, e lá existe uma parte de comprar e vender títulos, tá? Nessa parte de comprar e vender títulos, você vai poder verificar os títulos disponíveis, que é justamente essa tabela que vocês estão visualizando no slide. Essa é uma tabela que eu tirei esse print, né, trazer para vocês os títulos disponíveis no momento. Algumas explicações do título e aí a decisão de comprar, tá? Bom, eu comentei também que o investidor vai receber acesso ao site do Tesouro. Isso. Então você vai poder fazer as suas operações com títulos tanto pelo nosso site quanto pelo site do Tesouro Direto, tá? Não tem diferença nenhuma. A diferença é a interface apenas, tá? Mas os títulos disponíveis e os custos envolvidos são os mesmos, tá, pessoal? Aqui na tabela, então, olhando, a gente tem o nome do título, aqui a descrição do título, data de vencimento, até quando aquele título
tem maturidade. Indexador do título é justamente a sua taxa de correção, a sua taxa de rendimento. Taxa de juros é um certo spread, tá? E o preço de um título inteiro, você não precisa comprar um título inteiro. Clicando em comprar, eu vou para uma página onde eu vou informar ou a quantidade de títulos que eu quero, ou o valor total que eu gostaria de comprar, que o sistema vai calcular exatamente quanto isso vai dar. Reinaldo, a gente já vai chegar nesses pontos, tá? Mais adiante. Investimento, algumas vantagens que eu trago aqui logo de cara: investimento 100% garantido pelo Tesouro Nacional, aquela questão do renda fixa, tá? Então, assim, qual é o risco dos títulos públicos? Bom, se você for vender antecipadamente, você está por conta própria, tá? Vai vender para o mercado, então já vai existir um risco de preço. Mas se for segurar até o vencimento, qual é o risco? Um calote da dívida, tá? Como a gente já teve lá na época do Sarney. É plausível isso acontecer agora? Muito pouco, tá? Primeiro que o Brasil tem boas reservas, por mais que a gente venha num momento conturbado de crise, em questão de reservas de recursos. A gente tem boas reservas, tá? Principalmente em moeda internacional. E, em segundo lugar, decretar um calote da dívida é perder uma credibilidade internacional tremenda, que em tempos de mundo globalizado, investimentos externos, jamais o país faria isso, tá? E muita gente fala: Pedro, e por que ele daria calote se a qualquer momento ele pode imprimir dinheiro? Né? Sim, é verdade. Mas quando ele imprime dinheiro, ele causa um fator negativo, que é, né, o acelerador da inflação, que acaba corroendo a economia num médio prazo, tá? Enfim, aí é um problema mais de política monetária, tá? Mas, enfim, é um investimento de renda fixa, valor de início, se carregado até o final, garantido pelo Tesouro Nacional, oportunidade de formar poupança de longo prazo, ir fazendo compras de títulos, facilidade operacional para compra e venda de títulos, essa questão de ser tudo online. E o quarto, que é bem legal: possibilidade do investidor montar uma carteira de acordo com os seus objetivos, podendo combinar diferentes tipos de títulos com datas de vencimento de acordo com a sua necessidade. Então existem diversos tipos de título, questão de fluxo de pagamentos, indexador, data de vencimento. Você pode combinar esses títulos a fim de se arriscar, ficar menos arriscado, menos suscetível a variações e com bons prazos de vencimento, tá? Parte 2, alguns conceitos importantes. O primeiro conceito fundamental nesse mercado de tesouro direto é o de pré-fixado e pós-fixado. Alguns títulos são pré-fixados. O que isso quer dizer? Que ele já me diz o quanto eu vou receber nominalmente logo ali no começo da minha operação. O que isso quer dizer? É um título que quando eu for comprar vai ficar assim: indexador 10% ao ano. É a minha taxa já de rentabilidade ao ano, minha taxa de capitalização, meus juros compostos ali ao ano é 10%, tá? Porém, alguns títulos são os pós-fixados, eles são atrelados a um indexador, a um fator, a uma variável de mercado que corrige o seu montante aplicado. Como a gente viu ali naquele primeiro título da tabela, era a taxa Selic. A taxa Selic é a nossa taxa básica de juros, né, que foi até cortada essa semana. Estamos na faixa dos 7,25. Então, assim, se você compra um título taxa Selic, você está sujeito a essas mudanças na taxa Selic propostas pelo Banco Central, como aconteceu agora, essa semana, tá? Houve um corte de 7,75 para 7,25. E assim, aí num título pós-fixado, você não consegue prever com exatidão quanto vai receber, consegue mensurar cenários, consegue fazer se mantendo igual, mas exatamente você não consegue saber, tá?
Tendo isso em mente, depois a gente entra para a questão dos pagamentos. Fluxo simples de pagamento e fluxo com cupons semestrais, tá? Qual é a ideia? No fluxo simples, uma data de compra, título fica rentabilizando por todo o período, no vencimento você recebe o pagamento, o valor de resgate, tá? Que vai ser o montante inicial somado dos juros. Juros esses que podem ser pré-fixados ou pós-fixados, como a gente comentou, tá? Como tem esse esqueminha aqui, esse fluxogramazinho aqui do slide. E o fluxo de cupons semestrais? No fluxo de cupons semestrais, você tem uma data de compra e de 6 em 6 meses, né, geralmente 1º de janeiro e 1º de julho, recebe parcelas de pagamento daquele indexador que você possui atrelado, tá? Seja pré ou pós-fixado. Na data de vencimento, você vai receber o último cupom e o montante inicial, tá? Qual é a ideia aqui, a diferença entre eles? Primeiro, questão de preferência do próprio investidor. Prefere receber o valor total ao final ou prefere receber ele picotado de tempos em tempos porque precisa do dinheiro? Isso varia muito de cada um para cada um. A ideia é, chegou numa festa, prefere levar todo o bolo inteiro para casa no final ou durante a festa ir comendo diversas fatias e no final comer a última fatia. Uma outra questão interessante sobre os cupons semestrais, e aí acaba sendo uma vantagem por eles, é a mitigar risco, tá? É bem legal que quando você recebe cupons semestrais, você pode utilizar esse valor para fazer uma outra aplicação diferente da que está fazendo no momento, a fim de diminuir o risco da sua aplicação. Imagina que eu tenho alguma aplicação que paga taxa Selic com cupom semestral. E aí imagina que a Selic entrou numa trajetória de queda. O que acontece? Nos primeiros semestres, capaz de eu receber cupons com a Selic ainda alta, depois cupons com a Selic média alta, depois cupons com a Selic menor. Nesse meio tempo, eu vou aproveitando os cupons mais altos para reinvestir em algum outro título, a fim de tentar equilibrar essa equação, tá? Agora, por outro lado, se eu compro um título que é com fluxo simples de pagamento, e a Selic estava alta no começo, mas ao longo do tempo ela veio caindo, o que está acontecendo? O meu total de rentabilidade veio diminuindo, entendeu? Eu tive um certo revés, vamos dizer assim, nessa minha alíquota. Eu continuo ganhando rentabilidade? Sim. Só que antes algo que pagava 10% ao ano está pagando, vamos supor, 8% ao ano. Tá? Reinaldo questionou, como esse recebimento cai em algum lugar na minha conta MyCap? Isso mesmo. Quem tem títulos conosco, tendo os títulos em custódia, sempre na data de pagamento de cupom, ele entra direto no seu extrato, para você sacar ou reinvestir, tá? Perdão, pessoal. Bom, então agora a gente vai comentar sobre alguns títulos, tá? A LTN é a letra do Tesouro Nacional, um dos principais títulos do nosso mercado, tá? Ele serve de base para você projetar taxas de juros futuras, tá? É um título bem básico, assim, mas que tem grande relevância. O Reinaldo também questiona, a compra pode ser feita no próprio site do Tesouro? Pode sim, ou pelo site do Tesouro, com os dados que vocês vão receber de acesso, ou através do nosso site, tá? Então é a LTN. A LTN é um título pré-fixado, o investidor sabe exatamente a rentabilidade a ser recebida até a data de vencimento. Quando você for comprar uma LTN, vai estar ali 10% ao ano, 9,70%. Para vocês terem uma ideia, no começo do ano, elas estavam na faixa de 14% ao ano. No começo de 2016, até meio de 2016, elas estavam na faixa de 16% ao ano. Agora sim, elas acreditam que elas estejam na faixa de 8% ao ano. Tá? Mas enfim, apesar da taxa, a LTN tem uma outra característica que é, no vencimento, ela paga R$1.000. Ué, Pedro, mas você me disse, acabou de falar dessa taxa pré-fixada. Basicamente, a taxa pré-fixada é o que vai transformar o montante que você aplicou
nos R$ 1.000. Então, a cada uma LTN, no vencimento ela vale R$ 1.000. No vencimento ela vai te pagar R$ 1.000. Bom, então, vocês já podem imaginar que uma LTN nunca vai custar mais que R$ 1.000, tá? E bem próximo e se estiver muito próximo da data de vencimento, ela vai estar bem próximo dos R$ 1.000, porque vai ser uma aplicação de muito pouco risco, né? Você comprar algo que daqui a 1, 2 semanas vence a R$ 1.000, vão cobrar bem perto de R$ 1.000. Tá? Mas enfim, uma LTN paga R$ 1.000. Isso, Reinaldo, sempre vinculado à corretora. Você não consegue operar títulos públicos se não tiver vinculado a uma corretora. Você vai se vincular, faz o vínculo com a MyCap você faz a adesão no Tesouro Direto, tendo feito a adesão no Tesouro Direto, vai receber os dados de acesso ao Tesouro Direto, a partir daí pode operar através do site do Tesouro, vinculado a gente, sempre vai aparecer lá que o seu agente de custódia é a ICAP, ou através do nosso site direto, tá? Enfim, então voltando aqui para a LTN, ela tem essa característica, cada uma LTN vai te pagar R$ 1.000, mas você também pode olhar direto para a alíquota para facilitar. Fluxo simples de pagamento, uma aplicação e um resgate, maior disponibilidade de vencimentos para negociação do Tesouro Direto, é o que eu comentei que é um título bem comercial, com bastante liquidez, que está sempre com sempre alguns vencimentos. Indicado para o investidor que acredita que a taxa pré-fixada será maior que a taxa de juros básica da economia. Desvantagens, rendimento nominal. O investidor está sujeito à perda do poder aquisitivo em caso de alta da inflação. Se nesse meio tempo a inflação crescer muito, ela pode corroer o que você está recebendo nessa outra ponta aqui através da LTN. Entendido? O preço do título possui relação inversa com a taxa de juros. Aqui em azul a gente tem uma fórmula de cálculo do preço justo da LTN. Tá? E é um cálculo simples de valor presente. Basicamente você tem que trazer R$ 1.000 a valor presente. Como se faz? Por quê R$ 1.000? Porque esse é o valor futuro. É o que uma LTN vai te pagar. Então, quanto valem R$ 1.000 hoje? Com certeza menos que R$ 1.000. Reformulando, R$ 1.000 daqui a um ano, quanto valem hoje? Com certeza menos do que R$ 1.000, que a gente tem todo esse fator tempo. Então, como eu vejo o preço justo de uma LTN, R$ 1.000 que é o valor futuro, divididos pela taxa de juros e os dias úteis aplicados em questão, tá? Porque é assim que você vai fazer uma questão de custo de oportunidade, tá? Outras aplicações que você poderia fazer na taxa básica de juros, que é a Selic, que seriam mais rentáveis do que aplicar em LTN. Então, se o preço tiver... Então, é aqui que você vai ver. Se o preço estiver acima desse preço que você encontrou no cálculo, não seria vantajoso comprar essa LTN no momento. Tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui no slide que vai ficar mais claro. Aqui a gente tem, por exemplo, em 2012, havia uma LTN custando 735 e ela vencia em 1º de janeiro de 2016. Ela estava custando R$ 735. Em 1º de janeiro, ela pagou R$ 1.000. Tá? Então, assim, essa é uma forma de pensar. Eu vou gastar 735 para receber R$ 1.000 por LTN que eu comprar, a cada LTN que eu comprar, ou pensar que o total que eu aplicar vai rentabilizar o ano 9,15%. Tá? O que isso quer dizer, esse 9,15%? Nada mais é da alíquota por ano para levar R$ 735 para R$ 1.000. Tá? E aqui, à direita, a gente tem um gráfico mostrando em azul que seria o preço justo da LTN, conforme o tempo passa. Tendo essa ideia de cálculo aqui, vocês podem ver, né, que no vencimento ela vai se aproximando dos R$ 1.000. E em verde é um preço de mercado negociado, tá? Em alguns momentos, então, a LTN ficou acima do preço do par, depois ficou um bom tempo abaixo, ou seja, estava interessante comprar essa LTN. Depois ela cruzou o que seria o preço justo, considerando a taxa básica de juros,
E claro, chegando perto do vencimento, elas vão se tangenciando. Porque se faltar um dia para vencer a LTN, ninguém vai te vender ela a R$ 800, a R$ 900. Vai te vender a 990 e... vai te vender a 997, sei lá, 998. Bem próximo do preço realista. Entendido? Reinaldo questiona se poderia vender após fevereiro de 2013. Poderia, tá? Na verdade, poderia, tá? Na verdade, não é que você teria um ganho, você estaria vendendo acima do par, ou seja, estaria fazendo um bom negócio, porque o mercado está valorizando aquela LTN mais do que a fórmula teórica diz que ela valeria. Mas você ainda está vendendo por menos do que R$ 1.000, tá? Então, assim, talvez esperar um pouco mais para receber o total seja mais vantajoso. Mas, enfim, era uma questão que só na hora realmente daria para saber, mas pode vender os títulos antecipados, sim. Então, quem comprou aqui, nesse ponto, por exemplo, e vendeu aqui, realmente fez um trade com os títulos, tá? Mas não é a ideia básica dos títulos, principalmente para o investidor pessoa física, tá? Grandes agentes do mercado, instituições, fazem isso. Ficam tradando e arbitrando, né, com títulos. Mas não é algo assim, não é algo incentivado para o pessoa física, tá? Na ideia do pessoa física é um investimento mais de médio e longo prazo mesmo, tá? Esse gráfico tem no site do Tesouro. NTNF. A NTNF é um espelho da LTN, a única questão que muda é que agora esses R$ 1.000 você vai recebendo eles em cupons, tá? Então você vai receber um fluxo de cupons semestrais que, né, aumenta a liquidez, te gera mais fluxo de caixa e possibilita aquela questão do reinvestimento. Perdão. Mas a ideia é a mesma, é um título pré-fixado. No total desses cupons vai te pagar R$ 1.000, tá? E vai existir uma alíquota ali já definida do quanto você vai se rentabilizar o ano, só que essa rentabilidade vai estar fatiada em pagamentos de cupons, tá? NTNB. A NTNB é um título bem interessante, ela permite ao investidor obter rentabilidade em termos reais. Por quê? Ela está atrelada ao IPCA, tá? O IPCA é a nossa inflação, o índice de preços ao consumidor amplo, medido pela FGV, tá? E o indexador, a correção desse título é justamente o IPCA. Então, se a gente tem que a nossa inflação ao ano tá de 8%, é justamente o que esse título está corrigindo, além de uma taxa de juros extra, tá? Então vamos lá. Permite ao investidor obter rentabilidade em termos reais, se protegendo da elevação da inflação. Além disso, o investidor recebe um fluxo de cupons semestrais de juros, que aumenta a liquidez, possibilitando reinvestimentos. Vantagens: rentabilidade real. Essa ideia da rentabilidade real é uma ideia de poder de compra, tá? Você vai estar, o seu poder de compra, você não tem aquela chance que a LTN tem de perda nominal, de perda real, já que está atrelado ao índice de inflação, tá? Indicado para o investidor que deseja obter um fluxo de rendimentos periódicos, obter uma rentabilidade pós-fixada, indexada à inflação, ou seja, acredita ali provavelmente na alta ou manutenção da taxa de inflação ao nível que está. E é um título mais voltado para o médio e longo prazo. Desvantagem desse título, preço dele no mercado secundário caminha em função da expectativa de inflação dos agentes financeiros. Então, se por algum motivo tiver que vender o título antecipadamente, está sujeito a essa previsão do mercado a respeito das taxas de inflação daqui para frente.
Tudo bem, pessoal? E bom, em seguida a gente tem a NTNB principal, que é a mesma ideia, é o título também atrelado ao IPCA. O que muda agora é que ele não tem fluxo de cupons semestrais, tá? Uma data de pagamento, uma data de vencimento, tá? Mas a ideia se mantém. Pós-fixada, acredita na elevação ou manutenção do nível de inflação, voltado para o médio e longo prazo, né, tem uma facilidade na ideia de cálculo, mas perde a possibilidade de reinvestir. Novamente, uma desvantagem é a questão dessa expectativa de inflação e o preço, né, caso tenha que vender antecipadamente, o preço de mercado se alterar conforme essa expectativa de inflação vai mudando. Então, esse título também poderia vender caso ele valorize? Sim, pode sim, tá, Reinaldo? Todos podem, mas cuidado. LFT. A LFT garante ao investidor o rendimento seguindo a taxa Selic, então é um título bem interessante porque ele segue a nossa taxa básica de juros, tá? Que no momento até foi cortada, né? Vem sendo cortada até de forma abrupta pelo Banco Central. Mas é um título bem interessante, porque a maioria das aplicações financeiras leva em conta a taxa Selic em algum momento, seja como fator crucial ou seja como custo de oportunidade. Então, antes de você aplicar em ações, você sempre dá uma olhada para a taxa Selic, porque, poxa, se a taxa Selic estiver muito alta, vale mais eu investir em renda fixa e não em renda variável, tá? E me aproveitar dessas altas taxas de juros. Por isso que ele é um título bem interessante. Indicado para o investidor que deseja uma rentabilidade pós-fixada, indexada à taxa de juros da economia, taxa Selic, principalmente a quem acredita que ela vai se manter ou se valorizar, mas em geral já é um título bem legal, como eu comentei, devido a essa questão desse poder que a taxa Selic tem. Tá? Em geral, se a taxa Selic está caindo, outros investimentos de renda fixa também vão ter um certo desvalorização em capacidade de render. Tá? Fluxo simples de pagamento, uma aplicação e um resgate. Desvantagem, preço do título flutua em função da expectativa da taxa de juros dos agentes financeiros. Então, novamente, é um título que tem variação de preço, conforme as negociações vão acontecendo no mercado secundário, e essas negociações vão acontecendo conforme os preços que os grandes playmakers vão colocando na pedra, tá? Mas esse é um título que tem uma variação sempre muito pequena de preço. Por quê? Porque a forma de cálculo dele, então o preço de uma LFT, ele é calculado da seguinte forma. Desculpa a letra feia, pessoal. Aqui é montante aplicado, tá? SM. Enfim, e por aí vai. O que eu quero dizer? Esse é um título que o preço dele, conforme o tempo vai chegando perto do vencimento, ele vai só sendo composto pela taxa Selic. Então, se a taxa Selic aqui está 8, no primeiro está 8, e na segunda composição aqui está 8% ao ano, e depois ela tem um corte, né? No segundo ano ela está em 7,5%, isso não significa que é uma desvalorização no preço da LFT. Ela só diminuiu o ritmo de ascendência dela. Tá? Ficou claro? Então eu gosto também de fazer um gráfico. Né? Se a gente fosse fazer um gráfico. Licença aqui, pessoal. A ideia seria mais ou menos assim. O preço de uma LFT caminha aqui. Aqui a gente tem tempo. E aqui a gente tem o preço da LFT.
ele caminha nesse sentido. Conforme o tempo para o vencimento vai chegando, a LFT vai se valorizando. Se a gente tem, nesse meio tempo, a gente tem uma mudança na taxa Selic, o que acontece não é uma queda, é uma mudança na curvatura. Então, assim, é um gráfico que não deixa de ser ascendente. Ele só pode ser mais ascendente ou menos. Então, se tem uma alta forte na taxa Selic, a gente teria uma mudança no gráfico. Né? E essa mudança é justamente esse ângulo aqui. Ela fazia essa quebra subindo mais forte. Né? Enquanto que se a gente tivesse uma queda, seria uma perna menor. Continuaria subindo, mas de uma forma mais horizontal, mais devagar. E aí essa mudança é justamente esse ângulo aqui. Tá? Isso que é bem legal desse título. Ficou claro, pessoal? No slide anterior mostra que pode ter rentabilidade maior ou menor, na LFT também é assim? Sim, todos os títulos, Reinaldo, você tem a possibilidade de vender antecipadamente, o que vai te deixar à mercê dos preços de mercado, que podem ser maiores ou menores do preço que você comprou, tá? Então agora a gente entra na parte 3 de regras operacionais. Limite de compra. O Tesouro impõe alguns limites mínimos de compra de um título. Tá? Eu comentei que você não precisa comprar um título inteiro. Você pode comprar até 0,01 de um título. Tá? Então, olhou o preço inteiro, você consegue comprar 1% daquilo. Tá? Até 1% você consegue comprar, desde que esse 1% represente R$30. Tá? Então, assim, existem duas questões que têm que ser satisfeitas. O valor total da compra ser igual ou maior do que R$30 e que isso represente pelo menos 1% de um título. E aí vocês podem comprar quebrados, tá? Pode comprar 0,1, pode comprar 0,02, 0,03, ou posso comprar 2,35 de um título, 2,33, 2,47, 10,05. O que eu não posso fazer é comprar, por exemplo, 1,275 de um título. Não existe essa terceira casa decimal, tá? Posso comprar quebrado até a segunda casa decimal. Limite máximo de compra de R$1 milhão por mês, sempre vinculado ao seu CPF de compra, tá? O site do Tesouro fica disponível para consulta 24 horas por dia, todos os dias da semana, tá? O horário de negociação dos títulos é de 9h30 até as 5 da manhã do dia seguinte. Então o mercado abre, por exemplo, hoje, abriu 9h30 de quarta-feira e ele vai só fechar às 5 da manhã de quinta-feira, tá? Então ele fica só ali 4 horas e meia, né, fechado, 9h30 da manhã, volta a negociar. Não é exatamente o caso, nesse exemplo que eu dei, porque amanhã é feriado. Então, o que vai acontecer nesse exemplo? Ele abriu 9h30 de hoje, vai ficar aberto até 5 da manhã de sexta-feira, que é o próximo dia útil. 5 da manhã de sexta, o mercado fecha, o Tesouro processa as operações que aconteceram, 9h30 da manhã de sexta-feira ele volta, tá? Enfim, importante entender esse horário de funcionamento, pessoal. Então, durante todo esse horário de 9h30 até 5 da manhã, vocês podem comprar ou vender títulos públicos, tá? Eventualmente, as operações com títulos poderão ser suspensas ao longo do dia, caso o Tesouro Nacional julgue conveniente devido às condições do mercado. Isso acontece muitas vezes em dias de alta volatilidade, notícias políticas que mexem muito com o mercado, tensões globais que mexem muito com o mercado e mexem muito com as taxas de juros, tá? E aí o Tesouro prefere cancelar as operações, suspender as operações até a normalização. O Reinaldo questiona, então daria para comprar sábado e domingo também? Sim, tá? Você pode comprar. O que acontece sábado e domingo? Sábado e domingo, para o Tesouro Direto, é uma grande longa sexta-feira, tá? Então, na sexta-feira o mercado abre 9h30 e só vai fechar às 5 da manhã de segunda. Fecha às 5 da manhã de segunda, 4 horas ali que o Tesouro processa tudo o que aconteceu nesses dias, 9h30 da manhã de segunda, volta às operações, tá?
Matheus questiona aqui, para longo prazo, qual seria mais vantajoso, atrelado a Selic ou IPCA? Os dois são interessantes. Eu particularmente gostaria mais do IPCA, me sentiria mais confortável com o IPCA, tá? Mas são dois títulos legais para o longo prazo, tá, Matheus? Ricardo, vou comentar já já sobre custódia, tá? Taxa. Vou comentar já já sobre taxas. O Ricardo, ele colocou um ótimo ponto aqui, que é até uma questão básica que a gente aprende no curso de economia, que é uma relação inversa, chamada curva de Phillips, uma relação inversa entre taxa Selic, né, taxa básica de juros, e inflação. O que é verdade? Em tese, corte de juros estimula a economia, aquece a economia e começa a se estimular um aumento da inflação. Sim, então existe um trade-off, uma relação negativa com eles, e para ele comenta aqui que nesse momento de corte de juros seria interessante títulos atrelados à inflação. De fato, sim, tá? Mas tem uma questão, esses cortes estão chegando ao fim, né? A gente já está chegando a um momento desses cortes vão parar, e não dá para negar que uma taxa básica de juros de 7% ao ano ainda é uma taxa muito alta para os padrões globais, tá? Então, assim, não deixa de ser interessante essa taxa básica de juros, tá? A taxa Selic. E existe um outro ponto, tá? Que é o que vem acontecendo um pouco, né? Existem até alguns artigos econômicos bem legais do momento econômico geral de taxas de juros sendo cortadas e inflação caindo. Mal ou bem, é o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Os índices de inflações diminuíram e o Banco Central vem cortando taxas de juros, algo que a gente nunca tinha visto. Estados Unidos e Japão estão vivendo a mesma questão, com a ideia do quantitative easing que eles fazem, né? Cortes de juros, tá? Cortes de juros e queda da inflação, ou aumento de juros e aumento da inflação, algo que não se costumava ver, tá? Enfim, isso é só um ponto para caso você queira estudar esse novo cenário que eu coloquei. Dê uma olhada que outro dia eu li matérias bem legais. O André Lara Rezende fez um artigo no Valor que gerou um baita desenrole, tá? Diversos outros economistas também comentaram sobre isso. Mas, enfim, em geral, e ainda no modelo clássico econômico, inflação e taxa básica de juros caminham em sentidos opostos. Venda de títulos. A venda de títulos acontece no mesmo horário, de 9h30 até 5 da manhã. Não era assim antigamente. No começo você só podia vender às quartas-feiras, depois das 6 horas. Depois o Tesouro liberou que fosse vendido todos os dias títulos depois das 6 horas. E hoje ele já libera que podem ser vendidos no horário comum de negociação, de 9h30 e 5 da manhã, no mesmo esquema que a gente viu para as compras, tá, pessoal? Lembrando que, optando pela venda antecipada, o investidor venderá a preço de mercado. Tá? Aí aqui embaixo a gente tem uma regrinha só da semana do Copom, que as operações com os títulos vão ser suspensas, tirando o LFT e retomadas no dia seguinte. Enfim. Liquidez, né? O Tesouro Direto possui liquidez diária, tá? Então, se eu compro um título hoje, amanhã o dinheiro sai da minha conta na corretora e no dia seguinte eu recebo a posição em custódia, tá? Nesse caso, esse exemplo não é válido porque amanhã é feriado, mas supondo que não fosse, se eu comprasse um título hoje, amanhã eu pago, o valor sai do meu extrato aqui em conta e na sexta a posição em custódia chegaria, tá? O mesmo vale para a venda. Vendi um título, no dia seguinte recebo o valor da venda, logo de manhã, já fica disponível para aplicações ou saque. E no D2, no chamado D2 da operação, que é o segundo dia útil, o título some da sua custódia. As operações realizadas até às 18 horas são executadas ao preço... isso é um outro ponto, pessoal, bem legal. Quando o Tesouro mudou essa questão de liberar a venda todos os dias, em qualquer horário, ele só levantou uma questão.
As operações feitas até as 18 horas têm o preço de execução já ali explicitado no momento, tá? Vai ser ali o preço que estiver vendo e pedir execução, já é o preço que você vendeu ou comprou o seu título, tá? As operações que forem feitas depois das 18 horas, tá? Até 5 da manhã, elas só vão ter o preço revelado 9h30 do dia seguinte, tá? Então, as operações realizadas após as 18 horas executam ao preço de abertura do próximo dia útil. As diferenças costumam ser quase irrelevantes. Então, assim, não costuma ter mudanças abruptas, mas é um fator de, não diria de risco, né? Mas é um fator de atenção, tá? Pode ser que talvez um movimento aconteça alguma coisa muito forte e realmente impacte uma diferença grande. Mas, em geral, são preços muito próximos, tá? Podendo ser melhores ou piores. Tributação, pessoal. Então, existe imposto de renda para títulos públicos, tá, pessoal? Uma alíquota regressiva, que começa em 22,5% para operações até 6 meses, cai para 20% operações até 1 ano, cai para 17,5% operações até 2 anos, e operações acima de 2 anos, a alíquota fica em 15%. E essa alíquota é em cima do quê? Ela é em cima do seu rendimento ou do seu lucro, tá? Então, se você vendeu antecipado e teve lucro, essa alíquota vai ser chamada na sua conta pelo período que você ficou com o título. Se o título venceu em cima do rendimento, ou seja, a diferença do valor de compra com o valor que você recebeu de vencimento, ou seja, os juros acumulados é onde a alíquota vai incidir, tá? Sempre em cima do que você ganhou na operação, tudo bem? E não do valor total. Perdão. E essa alíquota ela é retida na fonte, tá, pessoal? Não é que nem ações que você precisa se preocupar em pagar o DARF. Vendeu ou teve títulos que venceram, o próprio sistema da corretora faz a retenção na fonte e informa a Receita Federal. Para operações com prazos inferiores a 30 dias, existe também IOF, tá? Então a Receita ela tenta tributar quem está ali mais especulativo com títulos, por isso que Reinaldo, muitas vezes acaba não sendo interessante a venda antecipada, tá? Porque olha só, a alíquota regressiva cobrada em cima do lucro para aplicações inferiores a 30 dias. Se você ficar um dia com o título e vender ele com lucro, 96% do seu lucro é tributado. E você fica só com 4%. Tá? E, bom, essa alíquota vai caindo, né? Ficando 29 dias com o título e tendo lucro, a alíquota de IOF é de 3%. Tá? Por isso que costumam ser operações voltadas mais para médio e longo prazo. Mas, enfim, dependendo do lucro que for, talvez 4% já seja muito interessante para você. Enfim, isso realmente muda. Tá? Mas passando de 30 dias, aí já não existe mais IOF, independente do tamanho do seu lucro, vai ter só a questão do imposto de renda, tá? Custos operacionais, que o pessoal estava querendo saber. Não existe corretagem para tesouro direto, tá? Você paga taxas de administração. Existe a taxa MyCap de 0,2% ao ano e a taxa da CBLC, que é a taxa da Bolsa, de 0,3% ao ano. Ou seja, o custo total é de 0,5% ao ano sobre o volume, tá, pessoal? Os seus títulos vão mudando de volume, tá? Porque os preços deles vão mudando, volume é preço vezes quantidade. Então, todo ano você vai pagar, né, valores diferentes de administração, porque o seu volume vai mudando. Tomara que aumentando, né? Mas, enfim. E essas taxas são cobradas semestralmente, tá? São alíquotas ao ano, mas elas são cobradas, né, pro rata no primeiro dia útil de janeiro e no primeiro dia útil de janeiro. É como se você pagasse metade no primeiro dia útil de janeiro e outra metade no primeiro dia útil de julho. Tá? Ah, Pedro, mas se eu comprar o título agora, 1º de novembro, vai chegar 1º de janeiro, eu vou pagar o total? Não. Aí você vai pagar uma alíquota pro rata referente a esse mês de novembro e o mês de dezembro, o quanto isso custou com base nessas taxas aqui, para você ser cobrado em janeiro, tá? Aí depois, janeiro até julho, ficando todo o período, você vai ser cobrado da metade dessas alíquotas, porque foi o período cheio. Ficou claro? São alíquotas ao ano, mas são cobradas semestralmente e são pró rata. Ah, e se vender antecipado? Eu vinha tendo um título,
vendi agora em novembro. Essas alíquotas vai ser trazido a valor presente o que você carregou, então, de julho até novembro, tá? Não vai pagar novembro e dezembro das alíquotas, é o chamado prorata. Bom, aí agora a questão do agendamento, vocês podem ver aqui, né, o que eu comentei da formatação. Agendamento de compra, mas enfim, é simples. Pelo nosso site você pode programar uma data de compra, tá? E fazer uma regra de programação. Então você vai escolher o título, conforme vocês veem na tabela aqui, o valor que você gostaria de comprar e qual o formato. Ou seja, você quer repetir as compras até certa. Você quer fazer apenas uma compra na data que você determinou? Ou você quer repetir as compras até certa data? Até que o número de operações chegue a tal, então até que o número de compras chegue a tantas, até que eu cancele a programação, ou seja, vai ficar fazendo as compras, né, naquela frequência que você pedia. É bem interessante. Mas mais interessante é o agendamento de venda. Se você tem um título e já quer programar para em certa data vendê-lo, você tem também um caminho lá, agendamento de venda, onde já programa essa data específica, tá? Vai aparecer o título que possui e dá seguimento lá no nosso site. E o mais legal de todos é o reinvestimento automático. Pelo nosso site você pode reinvestir os seus títulos. E o que é reinvestir? É reinvestir ou o cupom semestral, que a gente já viu, ou o vencimento. Então, se você tem um título que paga cupons ou que está para vencer, você já pode programar de quando esse dinheiro entrar na sua conta, que ele seja aplicado em algum outro título, tá? Então, aqui nessa tabela a gente tem reinvestimento automático, uma aba reinvestir juros. Vai aparecer um título que você tem que paga juros semestrais, tá? Ou então, outra aba é reinvestir resgate, um título que está para vencer, você já quer programar de quando ele vencer, utilizar aquele valor, né, para reinvestir em algum outro título. E o que é legal é que você pode escolher a porcentagem desse valor que você gostaria de investir. Então, assim, eu vou receber um cupom semestral de, vamos supor, R$500. Eu posso escolher se eu quero reinvestir 100% desses R$500, que seriam os próprios R$500, ou se eu quero reinvestir 50% desses R$500. E eu posso quebrar isso. Então, desses R$500, eu quero que 25% eu compre de LTN, 25% eu compre de LFT, e os outros 50% que sobraram eu quero que entre na minha conta. Entenderam? Você pode esquematizar, você pode dividir, fragmentar esse valor que tem a receber. O Reinaldo questiona, eu tenho tesouro em outra corretora, posso transferir para a MyCap? Pode sim. É só pedir na sua corretora. Através do nosso site mesmo, você já pode ter acesso a STA, que é um formulário de transferência. Ele já vem semi-automaticamente preenchido. Vai assinar, mandar para sua corretora, tá, Reinaldo? Mas se tiver dificuldade, entre em contato com a nossa central de atendimento que eles podem auxiliar, tá? E pessoal, assim a gente chega ao fim da nossa palestra. Essa era a apresentação que eu programei aqui para vocês de títulos públicos. Enfim, trazer uma breve explicação do que era o Tesouro Direto e por que ele surgiu. Algumas regras com questão de pré, pós, fluxo simples, fluxo de cupons. Trazer os principais títulos negociados e as características básicas deles. Tá? E depois algumas regras operacionais que vão ser importantes. E algumas questões ali do site, quanto à adesão, agendamento de venda, reinvestimento, consulta de títulos, enfim. Tá? E pelo que eu vejo aqui, todas as dúvidas eu vim tirando ao longo da nossa apresentação. Bom, de qualquer forma, eu vou encerrar a nossa parte gravada da palestra. Então, quem estiver assistindo essa palestra posteriormente, agradeço muito a participação, espero que tenha aproveitado e que veja as nossas próximas. Um tchau, tchau e um abraço aqui do Pedro.